Boa noite, meu povo! Estamos ao vivo aqui para mais uma live no perfil da Marla. E hoje começando com a letra, né, dessa música linda aí, Pedras que Cantam. Daqui a pouco eu conto para vocês por que a gente trouxe essa música aí, né, Pedras que Cantam. E tem tudo a ver com o nosso convidado, né, o professor Mário Pontieri, que é o convidado especial hoje aqui do Danado de Bom. Só ouça um pouquinho a música para vocês já entenderem o porquê que nós estamos ouvindo, né? Quando a gente viaja, gente, a gente gosta sempre de ouvir uma música, eu adoro. Então, nada melhor do que ouvir Dominguinhos, esse cara da perto nordestino aí. Então, eu já vou chamar aqui, né, o nosso convidado de hoje, enquanto o Dominguinho fica ao fundo da nossa música aí. Nosso convidado de hoje é o professor Mário Afonso Pontieri. O professor é formado em letras pela UFSCar de São Carlos. Seja muito bem-vindo a Claudinha, a Maria Zélia, a Eliane, o Glauco. E ele também tem um pé aí, né, no jornalismo, porque ele fez pós-graduação em jornalismo esportivo. E vamos convidar para vir para cá professor Mário Pontieri. Já chega. Vamos ver se chegou. Chegou. Pausa na música agora para ouvir o professor, né? Para ouvir. Seja bem-vindo, professor, ao Clube de Leitura Danado de Bom. Olha, entrou em outra música, não deu pausa. Olá, Marla, tudo bem? Tudo bem. Maravilha, que gostoso poder começar uma live para falar de literatura ouvindo Dominguinhos, né? Que coisa linda. Muito obrigado pelo convite desde já, viu? É com muito prazer e com muita honra que eu participo aí dessa live de hoje. Muito obrigado pelo convite, viu, Marla? A gente agradece, né? O Glauco entrou aqui, o Glauco já teve essa experiência com a gente aqui, foi maravilhosa, né? Inclusive, quero agradecê-lo, porque foi ele quem me falou do livro. Já tinha ouvido, mas ele falou, Marla, esse livro tem que entrar no clube, A Cabeça do Santo, né? E falou de você, e a gente agradece sim, porque a gente vai formando essas parcerias. E o mais gostoso de tudo isso, eu digo que o Danado de Bom permite a gente conhecer pessoas, né? Estabelecer conexões, como uma viagem mesmo, que é a proposta aqui do clube. Viu? E, para começar, eu queria saber por que você escolheu a música, né? Essa música Pedras que Choram, do Dominguinhos, para abrir a nossa live, porque dessa vez eu coloquei o convidado para escolher, viu, gente? Aí, como eu te disse, né, Marla, até contando para o pessoal aqui, né, revelando o pessoal, foi uma das perguntas mais legais que você me fez, porque eu sou um apaixonado pela música, né, sobretudo pela música nordestina. E quando você me perguntou, né, uma música que de alguma maneira para mim representasse o livro, né, eu te respondi, né, e agora eu conto para todo mundo. Durante toda a leitura, eu fiquei com essa música na cabeça, né, As Pedras que Cantam, porque... E aí você me pergunta o motivo. Durante a leitura desse livro maravilhoso, que é A Cabeça do Santo, como você anunciou, uma das partes que mais me toca nesse livro, Mari, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, é justamente o fato de que o personagem, né, o protagonista, o Samuel, ele continua, ele segue a caminhada, a jornada dele, apesar de todas as intempéries que ele vai viver no ambiente em que ele vai estar, que é dentro de uma gruta. Daqui a pouco a gente sabe qual que é essa gruta, né, Marla? Mas dentro dessa gruta, o que mais motiva ele, o que mais o encanta, é justamente um canto que vem da pedra, né? Então eu me lembrei de uma novela, e inclusive eu tentei lembrar qual é a novela que... Sobre pedra. Sobre pedra, né? E aí eu, lembrando dessa novela, falei, caramba, essa música me marcou muito, porque eu acho muito bonito a ideia das pedras cantando, né? Como Dominguinhos, pernambucano, maravilhoso, diz nessa canção.
E para mim é o momento mais poético do livro, é justamente quando Samuel, o protagonista, ouve a pedra cantando. Uhum. Que ele ouve muitas vozes dentro da pedra ali, né, dentro da gruta, mas a que mais o encanta é a pedra cantando. E aí eu lembrei dessa canção. Interessante. Eu não tive essa ideia enquanto eu li o livro. Mas é por isso que é interessante a literatura. Não sei se foi até o Glauco que trouxe aqui isso, alguém trouxe isso aqui. A literatura é feita de camadas, né? A cada vez que você faz a leitura de um livro, você está na segunda leitura, com certeza você descobriu novas coisas. Se você ler pela terceira, você vai descobrir novas coisas. Se outra pessoa viesse aqui, provavelmente diria coisas totalmente diferentes das que você vai estar colocando nessa noite. E esse é um dos grandes encantamentos da literatura. E é por isso que a gente, né, tem esse clube desde janeiro, né? Essa ideia de viajar pelas páginas, viajar pelo Nordeste pelas páginas da literatura. E eu sou suspeita a falar, mas tem as pessoas que estão aqui que podem dizer, né, que não poderia ter outro nome senão Danado de Bom. Enfim, é perceptível, né, que a Socorro, vamos começar falando um pouquinho da autora, ela, né, está, digamos assim, está ganhando espaço na mídia e a gente percebe que isso no nosso país ainda é uma coisa muito... Quando você ouve, recentemente, o Fantástico trouxe uma reportagem sobre o Itamar Vieira. Há 15 dias, se eu não me engano, trouxe uma reportagem sobre a Socorro Racioli. E isso, hoje eu li uma matéria que falava que em 2013 eram cerca de 13 feiras literárias na Bahia. Hoje são, por baixo, quase 50 feiras literárias que estão acontecendo aqui no estado da Bahia. Então, como é que você vê isso? Essa questão da leitura no nosso país hoje. Você acha que, de fato, tem crescido o número de leitores? A Socorro Racioli, como é que você tem visto essa notoriedade dela a partir, né? Que não é o primeiro livro que ela escreve, mas é o primeiro romance. Como é que você percebe tudo isso no campo da literatura? Olha, eu inclusive sou professor de literatura, né? Então, eu sou formado em letras, como você anunciou, e a minha especialidade é a literatura, né? Há 18 anos eu dou aula de literatura, sou encantado pela literatura. E eu sou muito feliz em ver, quando você traz, por exemplo, em dados, né, o aumento do... Se há aumento de feiras literárias, significa que há um aumento do interesse pela literatura. Eu acho que é uma consequência direta, né? Se há aumento de feiras, é porque há um aumento do interesse de literatura. E eu percebo isso, inclusive, no meu dia a dia, na sala de aula, né? Por mais que seja... que o pessoal, que exista aí esse embate do mundo virtual, eu percebo que mesmo no mundo virtual as pessoas procuram mais a literatura. Por outro lado, ainda é um grande desafio propor a leitura, sobretudo para jovens, né, que é o meu caso, né, minhas aulas são sobretudo ensino médio e pré-vestibular, Marla. É um grande desafio propor leitura de obras clássicas, né, dos cânones. E é aí que eu entendo a importância de talvez conseguir entrar nos cânones através de uma literatura contemporânea, porque dialoga mais com a gente, né, com o nosso tempo. E aí é o caso da Socorro Racioli, né? Porque a Socorro Racioli é uma escritora de 49 anos, 48 anos, recém-formada, inclusive, ela é formada em jornalismo também, né? Eu tenho uma pós em jornalismo, ela é formada. Ela fez o caminho contrário do meu, Marla. Eu primeiro fui para letras, depois para o jornalismo. Ela começa pelo jornalismo, depois vai para letras, né? Ela é doutorada pela Federal Fluminense. E aí o livro dela agora, existe aí essa possibilidade, né, o Cabeça do Santos se tornar filme, né, como o próprio Fantástico anunciou. E isso é legal, porque você percebe que existe um interesse. Eu vejo meus alunos, por exemplo, muito interessados em livros mais contemporâneos. Só que, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas poucos desses livros contemporâneos que eles acessam são brasileiros. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, não pelo âmbito da literatura, porque a literatura ela vai ser interessante em qualquer canto do mundo, né? A arte não tem pátria, né, Marla? A arte não tem pátria. Mas seria interessante esse universo da leitura de uma obra brasileira contemporânea para, de repente, as pessoas conseguirem entrar nesse universo
tão construtivo que é dos cânones literários, né? Então, por exemplo, entrar para ler uma Socorro Racioli é, sem dúvida alguma, uma porta de entrada para um Guimarães Rosa, é uma porta de entrada para um Mia Couto. Tudo bem, Mia Couto ainda é contemporâneo, mas moçambicano, porém já mais consagrado. Então, a Socorro Racioli, que já tem um jabuti, é sempre interessante lembrar, né? O Prêmio Jabuti, para quem não sabe, é o principal prêmio da literatura brasileira, né? Ela tem um Prêmio Jabuti de 2013, de literatura infanto-juvenil, e mulher, Marla, mulher, então acho que tudo isso, mulher, contemporânea, nordestina, eu acho que é tão interessante que isso chegue, né? Que seja através do filme que ainda virá, ou que seja através da nossa live, ou que seja através do Fantástico, mas que chegue, né, na mão das pessoas, que chegue na mão dos jovens, para que, de repente, a partir de uma Socorro Racioli, se possa acessar um Machado de Assis, se possa acessar um Guimarães Rosa, e descobrir, Marla, nas nossas raízes, quem somos nós, né? Eu acho que, inclusive, é um dos caminhos desse livro, né? A busca pelo pertencimento do protagonista, que é o Samuel, ele passa por esse campo das raízes, né? Então, o âmbito do aumento do número de leitores no Brasil me anima nesse sentido. Que bom. Eu iria falar sobre... Acho que eu esqueci o que eu queria falar, mas enquanto eu lembro do que eu iria trazer... lembrei. Eu ia trazer o seguinte, a gente teve recentemente aqui na Bahia a FLIGE, que é a Feira Literária de Mucugê, o Itamar estava lá, né? Foi anunciado, inclusive, que naquela data, não sei hoje, que havia 1 milhão de cópias vendidas do Torturará, né? E eu fiquei assim, pasma. Não deveria, mas sendo brasileiro, conhecendo a realidade, com a fila de pessoas que queriam o autógrafo do Itamar, né? Parecia assim um popstar. E deveria ser, né? Se você pensar assim, o quanto de dedicação que uma pessoa como Itamar teve para poder construir aquela obra, né? E aquilo me chamou super atenção, porque eu estou vendo um novo movimento, né? A gente está vivenciando, acho que um novo momento nesse campo, e é por isso que aqui no clube, você falou da importância dos contemporâneos, a gente faz essa viagem, né? Como a gente está pelo Ceará, a gente lê um autor clássico, né? E um autor contemporâneo. Cada estado que a gente passa, a gente faz essas duas leituras para não centrar só nos clássicos e nem só nos contemporâneos. Mas eu ia falar isso justamente porque o Itamar, com 1 milhão de cópias vendidas, muitas pessoas, inclusive dentro da universidade, que é um espaço que eu trabalho, eu lembro que a época que estávamos lendo o Itamar, eu perguntava, né? Você conhece o Itamar Franco? Não. Né? Inclusive, teve uma professora da universidade que ela ficou tão curiosa, porque você não conhece o Itamar, ela ficou intrigada, que ela foi procurar o livro no outro dia e leu em um final de semana, né? E super agradeceu, enfim, por ter lido isso. Mas, assim, houve essa divulgação aí da literatura do Itamar, a nível, né? Um canal que é TV aberta, enfim. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente. Quantos Itamars não pode ter por aí, né? Com certeza. Escondidos. Com certeza. Então, você sabe, Marla, você sabe que, só para comentar isso, eu ouvi falar do Itamar Vieira Júnior, olha que interessante. Antes de conhecer o Itamar Vieira Júnior, antes de ler o Torturado, eu ouvi sobre ele de um aluno. Então foi muito interessante porque praticamente o caminho se inverteu, né? Eu, como professor de literatura, teve um aluno que veio me perguntar se eu já tinha lido o Torturado, antes mesmo de eu chegar ao Torturado. Então, perceba, e o Itamar Vieira Júnior, na minha opinião, assim como a Socorro Racioli, já nasce cânone, já nasce clássico, porque são literaturas de uma profundidade incrível, assim. Então, eu penso que se eu percebo um aluno chegando a uma obra que para mim já nasce um clássico, antes de eu chegar, isso para mim é mais do que uma aula, né? Isso é muito construtivo, é uma esperança muito grande, né? Num país que tem tanto problema no âmbito da leitura, no âmbito da educação, né, Marla? Isso acontecer, e o Itamar Vieira Júnior, eu acho que é uma grande peça, uma importante peça nesse caminho. Ele já nasce um clássico, ele já nasce um popstar, como você falou, né?
Mas agora vamos falar um pouquinho da Socorro Racioli, né, do livro dela. E a gente começa perguntando como é que você percebe, como é que você descreve o estilo e a narrativa da Socorro Racioli neste livro especificamente, A Cabeça do Santo. E vou abrir um parênteses para você comentar também de onde é que surge esse livro, né? A gente sabe que tem uma relação aí com a oficina, né, que a Socorro faz com um autor muito conhecido. Eu vou deixar para você comentar. Legal, Marla. Esse livro, para quem aí está nos assistindo, um grande beijo para todo mundo que está assistindo. Eu estou vendo um monte de gente comentar aqui, Marla, mandando um abraço, beijo e tal. As mensagens estão passando aqui. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado por todo mundo que está aí comentando, ouvindo. Então, esse livro, para classificar, bom, a literatura contemporânea, né, um romance, o primeiro, como você bem disse, né, o primeiro da Acioli, da Socorro Racioli, que tem outras publicações mais no campo da literatura infanto-juvenil, né? E esse é o primeiro romance adulto dela, por assim dizer, né? E é um livro de 2014, né? Um livro de 2014, um livro que tem aí já quase 10 anos da sua publicação, só que o mais interessante é que ele demorou 8 anos para ficar pronto. Então é um livro muito bem acabado. E esses 8 anos, eles dizem respeito justamente ao que você comentou, Marla. O livro nasce a partir de uma oficina. A Socorro Racioli conta que, inclusive no pós-fácio desse livro aqui, dessa minha edição, que é da Companhia das Letras, a Socorro Racioli, ela conta que ela viu um anúncio de uma oficina de ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques, né? Para quem não conhece, ele só é um Nobel de literatura, né? Lá nos anos 80, Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, ganhou o Nobel de literatura. E ele, lá em 2006, fez abriu uma oficina, um curso para quem quiser escrever contos, né? Só que era um curso fechado, e o mais legal é que há entrevistas dela que ela conta que era um curso fechado, não era aberto a inscrições. E ela insistiu tanto com e-mails que conseguiu entrar no curso, né? O curso era para 10 pessoas, naquela ocasião tinha 9 pessoas e com muita insistência ela conseguiu entrar para o curso. Imagine você fazer... Então, e ela é nascida em Fortaleza, né, no Ceará. É uma garota que tem um passado bastante difícil na relação familiar, e a literatura, segundo ela própria, foi esse universo de refúgio, né, dela, Socorro Racioli, esse lugar de reencontro dela. E aí poder fazer um curso com isso depois de já ter feito, né, a sua faculdade, né, já ser formado em jornalismo, e estar ali, já feito mestrado, né, em letras, aí ela vai fazer esse curso, né, com o Gabriel Garcia Marques. E aí ela entra, você me perguntou sobre o estilo, né, é um romance que entra para o âmbito que é a grande característica do Gabriel Garcia Marques, que é o realismo mágico, né? Então é uma literatura que parte do real, né, que parte de um acontecimento real, que agora eu vou comentar que acontecimento insólito é esse, que justamente por ser um acontecimento incrível, ele trata o insólito, o imaginário, o fantasioso, de uma maneira natural. Isso aí a gente consegue perceber nas obras do próprio Gabriel Garcia Marques, nas obras, para quem já leu Mia Couto, por exemplo, Terra Sonâmbula é uma dessas obras que trabalha com realismo mágico, que nada mais é do que isso, Mara. O próprio Agualusa também trabalha com realismo mágico. Guimarães Rosa, por que não, também, de alguma maneira, margeia esse universo do realismo mágico, que é, de alguma maneira, para resumir, para sintetizar a ideia, é tratar o insólito, o ilusório, o imaginário, o fantástico, como algo natural. E tudo começa a partir desse curso, dessa oficina, porque ela manda um e-mail com um trecho de uma história que ela gostaria de contar. Essa era a porta de entrada necessária para a oficina com Gabriel Garcia Marques. E, até na entrevista dela que ela deu no Fantástico, ela conta que quando ela chegou para o curso, o pessoal aceitou ela, finalmente, depois de insistir muito, tal, o pessoal aceitou, ela foi para Cuba. Aí ela chega, Maia, e vai conversar com o Gabriel Garcia Marques. Ela fala, olha, esse aqui é o conto. Aí ele diz assim, legal, tudo bem, mas qual é o ponto, a partida do real, para a gente ir para o mágico?
né? O real E aí ela fala e assim, o mágico se confunde, né, na história. isso, que se confundem, e é isso que consiste o realismo mágico, né? É como se fosse o mágico, ele se torna algo comum no real. E aí ela fala assim, não, isso aqui é o real. Ele falou, não, você não está entendendo, eu quero o fator para a gente começar a história. Qual é a realidade da história? E ela fala, é, é essa que é a realidade. Ele falou, como assim? Isso aqui que você está me contando aconteceu? Ela falou, aconteceu de verdade. Aí ele fala, moça, de onde você é? Ela responde, do Ceará. E de onde veio essa? Tem muitas outras, ela responde para ele. Então, assim, Sim. o universo do mágico, que, Marla, inclusive, quem me indicou também esse livro pela primeira vez foi o Glauco, o professor Glauco, meu grande amigo, meu irmão Glauco, indicou, que, aliás, um dos leitores mais assíduos e mais acurados que eu conheço, é o Glauco. Quando ele me indicou, eu me encaixei muito nessa leitura, Marla, apesar de não ser meu lugar de fala no que diz respeito a uma escritora mulher, não ser o meu lugar de fala no que diz respeito ao universo do Nordeste, do regionalismo nordestino, mas é o meu lugar de admiração. O meu único lugar de fala aqui é de leitor, né? De leitor e professor de literatura. Mas é um lugar de admiração, ambos, o universo feminino, o universo do regionalismo do Nordeste, que eu sou apaixonado, e principalmente eu amo causos. Eu amo causos, Mayra. E eu estava lendo ali de frente de um caos, um grande caos. E para contar para o pessoal que está assistindo a gente, como você me perguntou, a história que dá início a isso tudo, e que o Gabriel Garcia Marques falou assim, mas como assim? Não é possível que isso é real. Numa cidade chamada Caridade, no interior do Ceará, né, Mayra? Mais ou menos 100 quilômetros de Fortaleza, e isso é verdade, isso aconteceu, tá? Ainda está lá. O pessoal resolveu construir uma cabeça, uma estátua do Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade. Só que aconteceu que eles construíram o corpo separado da cabeça, porque eles queriam fazer uma cabeça com maiores detalhes, para depois colocar em cima lá do corpo. Só que o corpo ganhou proporções muito gigantescas, deu mais de 20 metros, e aí ninguém conseguia levar mais, porque fizeram lá no alto de um morro, queria fazer meio estilo Cristo Redentor. E isso foi lá nos idos dos anos 90, agora faz uns 30 anos que isso aconteceu. E aí, Marla, ninguém conseguia levar a cabeça lá para cima. E aí aconteceu que na cidade de Caridade ficou um santo sem cabeça e a cabeça sem um santo, porque a cabeça foi feita na cidade, num ateliê, e ficou no meio da rua. Então, assim, as pessoas precisam desviar da cabeça no meio da rua, porque a cabeça ficou ali e o santo degolado para lá. E acabou que ficou por isso mesmo. E a Socorro Racioli, achando essa história muito interessante, foi de Fortaleza até Caridade para descobrir a verdade desse assunto, e aí se desenvolveu o livro, porque a partir desse caso, que já nasce insólito, né? Um santo sem cabeça e uma cabeça sem santo, a partir daí é que ela cria o enredo, que entra dentro desse realismo mágico, nesse romance aí. Sim, sim. Inclusive, na reportagem do Fantástico, né? Ela dá a entrevista de dentro da cabeça De dentro deste santo, né? Que de fato existe. Se você procurar na internet também, você vai encontrar várias imagens desta cabeça do santo. E eu quero só abrir um parênteses aqui, porque agradecer as pessoas todas que estão aqui, né? Acompanhando a gente. Dizer que eu sou a Marla, né? Porque alguns chegam aqui do perfil, né? Do Mário não conhece. E sou mediadora de um clube de leitura chamado Daná de Bom, que é um clube de leitura nordestina. Eu já ia perguntar para o Mário, você não é nordestino, é paulista? Paulista. Um paulista completamente apaixonado pelo Nordeste, Marla. Maravilhoso. Então, se você está aqui, né, quiser conhecer toda essa viagem que a gente está fazendo aí e vai continuar fazendo, só é seguir o perfil da gente. Que quer conhecer o trabalho do Mário também, seguir o Mário, né? É a ideia do network hoje que a gente precisa fazer, né, para a gente se conectar com mais pessoas, né? E a ideia é conhecimento. E uma das nossas, digamos aqui, dos nossos mantras aqui do Daná de Bom é conhecer através do entretenimento. A gente traz muito essa leitura de forma, né, que ela seja prazerosa
para quem está lendo. Mas, assim, você já trouxe um pouco dessa história aí do ponto de vista do real, né? Mas, assim, qual é a trama da história, né? E qual a relação dessa trama com, digamos assim, os principais personagens que a Socorro traz no texto? A trama, e é uma delícia, viu? É uma delícia essa obra. Bom, eu sou muito suspeito, inclusive porque eu me apaixono pela, se me permite contar isso, Marla, eu me apaixono pela literatura aos 14 ou 15 anos, mais ou menos, a partir de Jorge Amado, a partir de uma... Baiano maravilhoso. O Jorge Amado me foi apresentado pelo meu pai, a partir de um livro que ele me deu, que foi Pastores da Noite. Eu tenho esse exemplar guardado até hoje aqui com muito carinho. Aquele exemplar que meu pai me deu naquela ocasião. Então eu me apaixono pela literatura a partir da Bahia, né? A partir de Jorge Amado. E a minha paixão seguinte é Graciliano Ramos. Então eu saio da Bahia e caio em Alagoas. E é aí que eu me torno um grande apaixonado. Naquela ocasião, ainda sem conhecer o Nordeste, eu já era um apaixonado pelo Nordeste. Aí depois, evidentemente, já visitei muitas vezes o Nordeste, pretendo visitar muitas mais, mas o fato é que eu me apaixono pela literatura a partir da literatura nordestina, no caso dos modernistas da segunda geração, né? E aí, quando me chega essa história às mãos, na cabeça do santo, vem muita coisa, né? De tudo que eu já li, de tudo que dos grandes nordestinos e das grandes nordestinas que eu já li, e muita coisa vem junto ali se somar nessa leitura, que é linda, é simplesmente linda. Tudo começa então com a cabeça do santo aí, né? Só que o enredo ele não apresenta isso logo de cara, né? Ele apresenta um protagonista, o narrador está em terceira pessoa, um narrador onisciente, né? Sabe tudo que as pessoas pensam e falam, né? E esse narrador apresenta para a gente o Samuel, né? O Samuel, que é de Juazeiro do Norte, ele é de Juazeiro do Norte, inclusive tem um cenário importantíssimo, porque é onde está a famosa estátua de Padre Cícero, né? Que é uma estátua muito grande também, que muitos romeiros, né, vão até a estátua para rezar, para fazer suas orações. E ela começa nesse lugar. Só que começa com uma certa tristeza, porque o Samuel, ele acaba de perder a mãe Marinha, que era a única referência, a única pessoa da vida dele, né? E aí a gente já tem um primeiro ponto interessante dentro de um âmbito de crítica social, que esse livro traz muitos lugares críticos para a gente pensar. Um deles é o abandono parental, né, Marla? Porque ele é um menino de uma condição de vida muito difícil, cuja mãe é solo e falece. Só que antes de falecer, ela pede para ele 4 coisas. Falou assim, eu vou morrer, mas você tem que cumprir 4 coisas para mim. A primeira delas é você acender uma vela no pé do Padre Cícero, aqui em Juazeiro. A segunda delas, você vai acender uma vela no pé de Santo Antônio. E a terceira delas que você vai fazer é acender uma vela no pé de São Francisco. Tá? Mas, fora isso, tem um quarto ponto, que é o mais importante. Você vai até Candeia, e aí, Marla, a gente entra para o universo do enredo, né, do romance. Aquela cidade de Caridade, onde tem a cabeça do santo, aqui se torna Candeia, né, uma cidadezinha também próximo à Fortaleza, também próximo a Canindé, mais ou menos onde seria mesmo a Caridade, mas é Candeia, para criar esse universo do ficcional, né? Ela traz de Caridade para Candeia, para aí entrar para o ficcional. E aí ele vai, e ele caminha, ele tem que ir para Candeia para encontrar 2 pessoas. E ele tem um bilhetinho, um nome Niceia, né? E um nome Manuel. Ele falou, você vai atrás desses 2, Niceia do Vale e Manuel do Vale. Você vai atrás dessas 2 pessoas, que é sua avó e seu pai. E aquilo ali causa nele, Marla, uma situação interessante, que ao invés de dar felicidade nele, causa um ódio nele, porque ele pensa em toda a vida dele, todo o sofrimento dele da mãe, e ele sai predestinado a chegar em Candeia e matar o pai dele. Então perceba a motivação inicial dele, que é o ódio. Eu quero destacar o
ódio como motivação inicial para depois fechar lá no final. Como que a obra termina? Começa com ódio e vai terminar de um outro jeito. A verdade é que ele caminha 16 dias e durante essa caminhada, Marla, muito sofrimento. Há um descritivismo bem ao gosto Graciliano Ramos, inclusive, bem ao gosto Guimarães Rosa, bem regionalista, em que ela traz ali o cenário, né? A Socorro Rancioli traz muito bem o cenário local, né? Que no caso é o Ceará, o interior do Ceará, e todo o sofrimento daquele povo que algumas poucas pessoas tentam ajudar o Samuel nessa caminhada, mas não conseguem, porque também não tem muita coisa para ajudar, então aparece ali um ambiente de abandono, de sofrimento, de miséria, até que ele chega. E aí quando ele chega em Candeia, a primeira coisa que ele faz é ir até... E olha que eu estou contando tudo isso, o pessoal que está assistindo a gente aqui, por mais que seja um spoiler, não diz nada do encanto que é o livro, viu, né, Marla? Porque você lê o livro, você deve concordar comigo. O livro é muito mais do que essa síntese, do que esse resumo. Quando ele chega em Candeia, ele vai até a casa, cujo endereço ele tinha, e encontra a avó. E quase que, não necessariamente frustrado, porque ele não esperava muita coisa, mas criou-se uma expectativa de um acolhimento familiar. E ela escorraça ele dali, não conversa com ele, não responde, ainda fala para ele, ó, segue reto aqui nessa floresta, vai até uma goiabeira, quando você chegar na goiabeira, você vira à direita e se esconde lá, porque vai cair uma chuva violentíssima. Essa é a única coisa que ela consegue falar para ele. E ele vai, revoltado. E dorme numa gruta. Dorme numa gruta que ele encontra ali. É noite, né? É noite, ele entra nessa gruta. Eu vi que a Eliane Seixas, ela comentou aqui que estava ansiosa aí para saber por que as pedras cantam, né? Acontece que ele vai dormir e quando dá 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele começa a ouvir vozes, pessoas rezando. Aí ele fala assim, o que está acontecendo, cara? São umas 8 ou 9 vozes e ele está escutando isso ali dentro da gruta. E ele se assusta, ele fala, nossa, o que será que está acontecendo? Quando ele sai da gruta para ver quem é que estava cantando, não tinha ninguém lá fora. Não tinha ninguém. É aí que entra o universo do mágico, né, Marla? Não tinha ninguém. Quando ele volta para dentro, ele percebe que as vozes saem das pedras da gruta. E aí ele sai um pouco e se afasta, porque ele fica assustado, né, com aquilo ali. Até porque é interessante comentar que ele era um cara ateu. Ele, justamente porque a mãe acreditava muito nos santos e queria que ele acendesse as velas, ele ficava revoltado, porque acredita no santo, e olha o que esses santos fizeram com a gente, né? A gente está aqui na miséria e tudo mais. Então ele era ateu, ele era um revoltado com a religião. E aí ele sai correndo quando ele ouve essa voz. Só que aí, mais distante, ele consegue perceber que aquela gruta, na verdade, era a cabeça de um santo, era uma cabeça. E no caso é a cabeça do Santo Antônio, e aí a gente linkou as duas coisas. E o mais interessante é que ele fica um tempo ali escondido, ouvindo aquelas vozes, e tem uma voz que não ora, que não reza, que é a voz que mais o encanta, justamente porque não reza, que é uma voz que canta. Aí foi quando eu lembrei da música, entendeu? É uma voz que canta. Muito bonita, assim, porque é muito poético. Ele diz que ele não entende o que ela canta, mas ela canta sempre às 5 da manhã e às 5 da tarde, numa língua que ele não reconhece muito bem, mas ele fica muito encantado com a voz dela. E aí ele vai passar a viver naquela cabeça ali para tentar cumprir o que ele queria. Descobrir onde está o pai, porque até então ele não conseguiu, ele achava que a avó estava escondendo o pai, e cumprir as promessas da mãe para depois ir embora. Então ele se instala. E aí vai chegar uma situação, Marla, pessoal que está aqui assistindo, que me lembrou muito a relação João Grilo-Chicó, do Ariano Suassuna, mais um nordestino, um paraibano maravilhoso, que no Alto da Compadecida temos lá aquela duplinha inesquecível que é o João Grilo-Chicó, e o Francisco é um menininho que ele frequenta a cabeça do santo. Olha que pecado, Marla, ele frequenta a cabeça do santo para ficar olhando revista de mulher pelada. E isso, evidentemente, escondido da família dele, né? Porque isso ia causar... E ele acaba trombando dentro da cabeça do santo, que é oca, com
com o Samuel, que está ali. Uhum. E aí, eles, no primeiro momento, eles discutem ali, ou ele chama o Samuel de louco, o Samuel fala que vai entregar ele, se ele não... porque o Samuel está morrendo de fome, né? Aí ele fala assim, ó, se você não trouxer comida aqui para mim, eu vou contar para os seus pais o que você está fazendo aqui, que o pecado que você está cometendo aqui dentro da cabeça do santo. E aí o menininho fica com medo de se ferrar e começa a levar comida, leva um colchão, leva um cobertor, e dali nasce uma grande amizade. E a história vai transcorrer a partir dessas vozes que ele ouve. Por quê? O Francisco, bem ao estilo João Grilo, tem uma ideia. Ele falou assim, cara, a gente pode ganhar um dinheiro com isso aí. O que você acha? E aí, ele, na hora que ele pensa isso, o Samuel falou assim, a gente pode fazer o seguinte, vamos pegar, vamos conferir se a história bate, se esses pedidos que a gente está ouvindo aqui batem, e aí a gente vai armar uma presepada aqui. E eles conseguem armar uma presepada, um encontro de uma mulher com um homem, uma mulher que rezava para o santo. Ah, vale a pena lembrar que a cabeça é de Santo Antônio. Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. É importante falar isso. E as vozes que ele ouvia... É justamente isso que tornou ele uma celebridade, né? Exato. Porque as mulheres todas ele aí... começa a ouvir e começa a arrumar casamento para o pessoal. E aí ele se torna uma celebridade local e começa a ser visitado. Ele vira como uma espécie de porta-voz. Ah, e uma coisa legal. O nome dele, Marla, Samuel, vem do hebraico Shumuel, Shumuel, né? Que significa voz de Deus. Deus ouve, Deus ouve. Então perceba que ele está dentro da cabeça de Santo Antônio, o santo casamenteiro, ouvindo as orações das mulheres pelo mundo inteiro, ali por aquela região, que querem se casar, que fazem oração para o santo, e o nome dele significa Deus ouve. Então ele se torna essa pessoa que começa... E a cidade que estava falida, porque acharam que a cabeça degolada era uma grande desgraça, era uma tragédia, a cidade se tornou fantasma. Ela começa a ser novamente habitada e aí vai encher de gente na cidade, justamente por causa dele ali. E aí começa a girar o comércio, a cidade volta a viver. Isso mostra o rebuscamento, né, da obra da Socorro, o rebuscamento que um autor, de certa forma, precisa para poder lançar um livro com essa qualidade que ela está lançando. Mas vou deixar a continuidade da história, que eu também quero ouvir você contar o final, né? Certo. Vamos falar um pouquinho do Samuel, né, que é o personagem central que você já trouxe aí. Essa pergunta foi feita para a Socorro e eu trouxe aqui, foi feita para a autora, com outra perspectiva, mas eu quis trazer para te ouvir, que diz que o Samuel ele tem essa capacidade mágica, né, de ouvir as mulheres, vozes de mulheres. E essa não é uma característica tão comum, né, na nossa sociedade. Como você analisa isso dentro da obra da Socorro, né? Acha que teve alguma intenção da autora nesse protagonismo do Samuel de ouvir as mulheres dentro de um contexto machista, né, que a gente vivencia? Exatamente, Mayra. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes do ponto de vista da análise crítica, saindo do enredo e entrando para a análise crítica do texto. Esse é um dos pontos mais interessantes, justamente pelo que você falou. É um homem ouvindo mulheres, né? E dentro de um contexto machista que a gente vive, infelizmente, isso é um fator raro, né? Só que no começo é interessante perceber que, inclusive, ele vem por uma causa feminina, né? Que é a mãe, que foi abandonada, né? Então, mãe solo. Só que ele vem com aquele intuito violento, né? Vou matar o meu pai e tal. E quase como um aspecto de vingança. Só que aí dentro da cabeça do santo, ele passa a ouvir as vozes das mulheres, né? Então ele se torna um homem que ouve mulheres, que é um homem que... E eu acho interessante, Mayra, uma das coisas que eu acho mais interessante numa leitura, que não é um lugar de fala meu, é justamente o aprendizado, né? Então, saber, por exemplo, que parar para pensar que esse homem está ouvindo várias mulheres, né? E no começo ele começa a ouvir as mulheres e a primeira coisa que ele vai pensar é justamente lucrar com isso.
Então perceba que o primeiro aspecto ainda não é benevolente, né? Ele pensa, vou lucrar com isso daí, vou tirar um dinheiro daqui. Ele e o Francisco, né? E eles começam a ganhar dinheiro com isso aí. Mas com pouco tempo, ele já se cansou disso, né? Ele se cansa, ele não aguenta mais, vira um lugar de romaria, as pessoas começam a fazer vigília lá fora. Tem uma situação muito interessante, Mário, que eu gostaria de destacar, que chega um momento, eu até estava comentando com o Glauco isso daí, não sei se o Glauco está aí ainda, que eu acho uma parte muito interessante, que ele tem uma hora que a cabeça começa a tremer, a cabeça começa a vibrar, e aí tem muita gente com medo, que pode ser que despedace tudo, e aí chega uma mulher e fala assim, olha, Santo Antônio deve estar com enxaqueca, porque é muita gente aqui gritando ao mesmo tempo. E aí quando ele fala que é uma enxaqueca, chega uma moça e fala, não, vamos fazer um chazinho aqui, vamos fazer um chazinho que resolve isso aqui. Aí o pessoal faz um chá dentro da cabeça do santo e a vibração acaba. Eu acho isso fantástico, eu acho isso sensacional. Por quê? A partir desse momento, ele já cansou, ele já esgotou, ele quer abdicar daquilo ali. Mas ele não consegue mais porque ele de alguma maneira assume essa voz, essa responsabilidade, ele assume a causa. Então perceba que interessante que nesse momento, a gente pensar um homem finalmente abrindo os ouvidos para ouvir a mulher, né? E aí, de repente, assimilar essas causas, entender esse universo feminino, se abrir ao universo feminino, que infelizmente não é o mais comum. E a gente vai perceber isso em outros personagens, né? Como, por exemplo, o Osório, que é um antigo prefeito da cidade, que foi embora de Fortaleza para Fortaleza, largou a cidade, e é um típico machista, um cara que é extremamente ganancioso, corrupto, e que só o que ele queria ali era justamente que a cidade falisse por completo para ele poder vender o território ali, né? Vender aquilo ali para uma grande empresa. Então o Samuel passa a ser aquele que ouve as mulheres, e isso de alguma maneira é quase que um grito, né? Quase que um protesto, né? Da Socorro Cioli dentro do livro, né? Agora, só para comentar, né? Eu fiz a pergunta para você, que a pergunta também foi feita para ela. Ela disse que não, que foi escrito, né? Foi escrito isso, foi perceptível, mas não houve nenhuma intenção nessa perspectiva. Mas é aquilo que a gente falou das camadas da literatura, né? Isso, perfeito. Aliás, comentando, dentro dessas camadas, se a gente perceber, por exemplo, a gente pode pensar pelo universo desse âmbito das camadas, no que diz respeito a não era a intenção, mas isso aconteceu. Eu costumo ensinar para os meus alunos, Mayra, que o importante não é o que o autor quis dizer, mas o que ele disse. Porque a Socorro, escrevendo A Cabeça do Santo e colocando um protagonista homem, quando ela poderia muito bem colocar uma protagonista mulher, ela mesmo não tendo a intenção, não é o que ela quis dizer, mas é o que ela disse. Porque o próprio Graciliano Ramos costuma dizer que nossos personagens são partes de nós mesmos, só conseguimos escrever aquilo que somos. Então, na verdade, o fato dela colocar um homem ouvindo as vozes das mulheres já é um grito que não necessariamente foi pensado, porque ele é um grito vivido, vivenciado. Esse é o ponto. Interessante. Esse livro, né, A Cabeça do Santo, ele traz muitas questões, digamos assim, do ponto de vista social, político, né? E muitos deles a gente sabe que foram intencionais. A autora escreveu de forma intencional. E aí eu queria que você trouxesse para mim quais foram os principais pontos, né? Os principais aspectos sociais explorados pela autora nessa obra. Para falar sobre isso, eu foco mais no Francisco do que no Samuel, viu, Mayra? Porque o Francisco é o menininho lá que entra na cabeça do santo com a revista. Esse menino, ele é muito importante na história, porque ele é, como eu comparei ele com o João Grilo, justamente porque ele é aquele que vai sobreviver ali de alguma maneira de tentar driblar a própria situação e sobreviver, né, ao sistema ali. E a família, assim como toda a cidade, ela está num estado de falência. E um dos motivos é justamente a cabeça. Eles atribuem a cabeça a uma maldição. E aí a cidade meio que vai sendo abandonada. Inclusive tem alguns trechos
que a gente que são assim um pouco espantosos assim, porque eles descobrem pessoas mortas ainda dentro das casas que foram abandonadas, né? E aí o pai do Francisco é um coveiro, né? É o Chico Coveiro. E ele permanece na cidade. Então perceba que ele permanece na cidade quase como uma situação de honra, né? Para enterrar todo mundo. E aí, a cidade, ela tem um aspecto fantasmagórico, porque o pessoal foi abandonando, e aí você tem assim, ó, o mais interessante bar Santo Antônio, restaurante Santo Antônio, hotel Santo Antônio, porque todo mundo, a Tudo era de cidade Tony. começou Tudo era de Tony. o pessoal queria montar ali que era uma intenção quando o prefeito anuncia, e aí é importante lembrar que o enredo ele é linear, né? É uma história, o tempo é linear, só que ele tem alguns momentos de flashback, né? Ele volta lembrando alguns momentos anteriores. E um dos momentos é quando a estátua é construída. Sim. E uma intenção do prefeito era atrair o turismo, né? Então, falou, olha, a gente vai ter aqui três universos, a gente vai ser a terceira maior referência de Santo Antônio, uma estátua de Santo Antônio. A primeira é Lisboa, onde ele nasce. A segunda é Pádua, onde ele morre. E a terceira é Candeia, que é né, a cidade de Padua. Então perceba que ele tinha ali uma intenção extremamente grande, gananciosa, uma intenção de fazer o comércio girar, e tudo vem abaixo quando acontece o problema da cabeça. E aí, para o aspecto crítico social da condição do pessoal ali, da cidade, a gente vai perceber justamente que é um pessoal que fica completamente abandonado quando o prefeito abandona a cidade por conta da cabeça de ter dado errado ali, né? Se torna uma vergonha, né? Ali nacional, um projeto que deu errado, as pessoas começam a abandonar porque começam a falar que aquilo ali virou uma maldição, e o Estado abandona essas pessoas à própria sorte, Marla. É aí que está o grande ponto. Por quê? Isso aí a gente pode pensar, fazer uma associação no interior do país, tantas pessoas que vivem tanta desigualdade social, tantas pessoas que vivem à míngua de toda e qualquer assistência e de toda e qualquer condição de sobrevivência, por motivos que a gente sabe muito bem, que giram em torno de falácias, né, de pequenas desculpas, e que na verdade são de cunho interesse, né? Porque, por exemplo, ao final do livro, o Osório, o prefeito, ele reaparece e se revela que, na verdade, tudo que ele queria é que todo mundo fosse embora realmente da cidade, para ele conseguir vender aquele território para uma grande empresa. Então perceba que a gente estava girando o tempo todo em torno de interesses pessoais, em torno de corrupção, em torno de ganância, do poder, no caso ali do poder público, de alguns poucos poderosos associados a alguns poucos empresários, e a sociedade em si completamente abandonada à própria sorte, que é o caso do menino Francisco. Que o menino Francisco, quando o Samuel, isso tudo vai virar um grande problema na cidade, né? Porque o Osório, o projeto do Osório, do prefeito, está dando errado, né? Porque agora a cidade começou a encher de gente, e aí, Marla, é interessante que começa de novo. Hotel Santo Antônio, bar Santo Antônio, restaurante Santo Antônio, porque o Samuel levou todo mundo de volta para lá, porque as mulheres querem casar, querem uma consulta com o Samuel, e aí o projeto está dando errado, então ele ameaça. Ele manda um rapaz encapuzado, ele enforca o Samuel durante a noite lá na cabeça do santo, enquanto ele dormia, e avisa, olha, se você não for embora daqui, o segundo aviso é final. E aí a gente sabe que é o Osório que está por trás disso, que ele quer que o cara vá embora dali para ele poder dar continuidade no projeto dele. E aí você percebe que o tempo todo girava em torno... Aí o Francisco fala assim, e agora? O que vai ser de nós? Porque como que a gente vai viver? Porque tudo que a gente tem agora, a gente vai voltar a ser pobre porque não vai mais ter o Samuel aqui. A gente não vai mais ter o comércio. Como que a gente vai viver? Então perceba que a crítica ela gira em torno do abandono, a miséria das pessoas, o sofrimento das pessoas versus os interesses, né, do poder público e dos empresários ali no local. Acho que você abordou várias questões, né, que eu tinha aqui algumas das 2, 3 perguntas próximas.
que é justamente essa questão da política local. E quando você traz essa ideia de política, como é que girava isso em torno dessa cidade, né, fictícia, criada pela Socorro Racioli, você vê muito da questão da corrupção, que é algo tão presente no nosso país, né? Algo que nos envergonha muito ainda. E só para poder resumir essa questão, de uma forma geral, como é que você vê essa escrita da Socorro, como é que ela se posiciona, né, com relação à política? Acho que quando ela fala dessa política local, ela está denunciando também a política brasileira, né? Exatamente. Você sabe que a sua pergunta, Maela, ela me faz pensar, quando você fala em política brasileira, eu penso em dois âmbitos, político e penso na palavra política e penso na palavra brasileira. Porque eu me recuso, sabe, Maela, por mais que a gente tenha motivos suficientes para isso, eu me recuso a pensar que o Brasil é isso, sabe? Que o Brasil é um país marcado pela corrupção. Eu acho que o Brasil que me interessa, o Brasil que me encanta, é o Brasil do Samuel, é o Brasil do Francisco, é o Brasil das pessoas que sobrevivem apesar de, né? Como diria a Clarice Lispector, maravilhosa, apesar de. Então, o fato de você dando um jeito, e com alegria, né? O livro, a narrativa da Socorro Racioli, ela denuncia, só que ela denuncia de uma maneira leve, e eu gosto disso. Por exemplo, eu vejo muito isso em Mia Couto também, sabe? O Mia Couto, ele, no Terra Sonâmbula, por exemplo, o Mia Couto, ele mostra uma terra arrasada, que no caso é Moçambique, em função da guerra civil, da guerra colonial, só que ele mostra o buraco da bala, mas ele não mostra o tiro. E eu acho isso muito interessante, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu não gosto muito, Mara, da espetacularização da violência, por exemplo, né? Então, o que não quer dizer que você não tem que mostrar a violência, porque deixar de mostrar é deixar de denunciar. Só que, por exemplo, quando eu vejo um noticiário que mostra lá um caso de feminicídio, por exemplo, eu acho importantíssimo denunciar, mas eu não quero ver a cena, sabe? Porque isso é uma espetacularização que, na minha concepção de mundo, chega até a alimentar aqueles que já têm que acreditam nesse discurso autorizado da violência contra a mulher, entendeu? Então, por isso que eu gosto muito do Terra Sonâmbula, do Mia Couto, porque ele mostra o buraco da bala, mas não mostra o tiro. Ele mostra um ônibus queimado, mas não mostra ele ser incinerado com pessoas dentro. Então, há a denúncia, mas não há a espetacularização do crime. E a Socorro Racioli me traz isso, né? Existe uma leveza na narrativa, porque ele começa com o ódio do pai, né, na intenção de matar o pai, ele sai de lá de Juazeiro do Norte, ele passa por toda uma questão de miséria, só que ao mesmo tempo existe a leveza de ele escutar as mulheres, existe o Francisco ali ajudando e eles armando um encontro. Por exemplo, tem umas coisas assim, ó, o primeiro casamento é do médico, doutor Adriano, com uma moça que chama Madeinusa. E assim, a Madeinusa, o pai dela colocou o nome dela como Madeinusa porque falou assim, ó, isso aqui, essa menina é linda demais, parece um produto importado. Aí ele pensa em Made in USA, né? E o Made in USA se torna Madeinusa. Então, essas tiradinhas, e eu acho que isso é Brasil, entendeu? Eu acho que isso é Brasil. Por isso que, infelizmente, eu quase que quero separar essas duas palavras, política e brasileira, que você trouxe, porque parece que são universos que não condizem, sabe? Parece que são universos que eu me recuso a pensar que são o mesmo, porque, infelizmente, a política no Brasil é um ambiente cuja corrupção se tornou uma cultura. E eu me nego a pensar que essa cultura seja uma marca do brasileiro em si.
Eu tenho medo que se torne, sabe, Maia? Eu tenho medo que se torne, que a corrupção se torne uma cultura nos entremeios da sociedade. Mas a gente percebe no livro, por exemplo, que a sociedade padece por conta da corrupção, da ganância de políticos, mas ao mesmo tempo vai sobrevivendo do jeito que dá. Que eu acho que inclusive marca, por exemplo, eu comecei citando o Jorge Amado, Capitães da Areia é uma obra que mostra muito isso, né? São meninos abandonados à própria mercê, à própria sorte, e que vão dando um jeito de sobreviver. E no meio desse jeito de sobreviver existe um universo todo de alegrias e emoções e sentimentos, que eu acho que é o que a Socorro consegue trazer na obra. Sim, sim. Falando agora um pouquinho da cultura nordestina, né? Dessas expressões todas que a gente tem aqui no nosso Nordeste. Vou colocar você como uma pessoa, digamos, que não é nordestino, ao ler a obra, né? Como é que você percebe essa cultura nordestina toda impregnada nessa obra? Em que aspectos você viu, em que momentos você viu isso no livro? Muito legal a sua pergunta. Você sabe que eu começo, Marla, pela ambientação mesmo, né? Eu acho que eu penso que a ambientação. Eu não sei, eu me encanto demais pelo cenário, sabe? O interior do país como um todo, mas o interior do Nordeste, ele sempre me encantou nos. Olha, para falar a verdade, eu acho que eu não sei responder de maneira racional. Eu acho que eu só sei sentir, porque eu me encanto pela poesia. Por exemplo, João Cabral de Melo Neto, né? Com Morte e Vida Severina, a Raquel de Queiroz, com o 15, são obras tão tristes. E desde menino, quando eu lia essas obras, o próprio Jorge Amado, que eu citei algumas vezes, são cenários de tanta miséria, de tanto sofrimento, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu tenho eu vejo muita poesia nesse cenário, né? Aprendizado também, né? Eu vejo muito aprendizado. Muito aprendizado, sabe? Uma coisa que a gente não pode romantizar, evidentemente, mas aquela coisa que o Euclides da Cunha falou, né? Que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? É lógico que a gente não... é lógico que a gente não pode pensar, romantizar isso, né? Romantizar o sofrimento, mas eu acho que no âmbito a maneira como nos é imposta sobreviver, ser forte é uma qualidade, é um adjetivo. E eu acho que esse cenário, né, nordestino, que é um cenário de resistência, a própria menção, né, que eu acho que você fez do cacto, né? O cacto é isso, né? Ele é essa resistência. O Mandacaru, né? Eu sempre penso muito no Mandacaru, eu penso muito em Luiz Gonzaga, esse ambiente da sobrevivência. Isso é muito poético para mim, sabe? Apesar do sofrimento. Não é romantizado, mas é poético. Eu vejo uma beleza muito grande nesse cenário. E a Socorro Acioli, ela consegue trazer isso, né? De uma maneira muito, muito leve, assim, muito gostosa, apesar de sofrimento. Você sente Que é, aquele por sol exemplo, que o personagem está sentindo, né? O sol que o isso. Samuel vai sentindo enquanto ele está fazendo a viagem até É, Candeia. eu acho que eu consigo responder da seguinte maneira, é quase que uma fusão, né? O Samuel e o cenário quase que são uma coisa só. E eu acho isso muito bonito, sabe? Muito poético. A Socorro, ela consegue trazer isso. Eu penso sempre no Fabiano, né? O Fabiano de Vidas Secas, ele tem isso, né? Ele tem os olhos azuis como o céu, a terra, né? As sardas como o chão gretado, os dentes parecem os ossos, né? As ossadas. Então, assim, o cenário, ele meio que se confunde com o personagem. A Socorro Acioli, ela consegue trazer isso de uma maneira muito bem construída, assim, né? O Samuel é o próprio cenário, de alguma maneira. Ele e o sertão ali quase que se confundem. E é interessante que ele termina o livro falando que ele sonha em ver o mar, né? Então, o mar, que é sempre essa metáfora na literatura, né? Em Fortaleza, no caso, de amplitude, né? De horizonte, de ampliação. Então, a gente percebe que ele tem essa ânsia, né? De chegar ao mar, como lá em o Severino, de Morte e Vida Severina, ele anseia chegar em Recife, no mar, para enxergar essa amplitude. Eu acho que cenário e personagem se confundem nessa obra, como nessas outras que eu citei. Isso eu acho muito bonito. Assim, um dos pontos fortíssimos dessa obra da Socorro Acioli é a questão da religiosidade, especificamente nessa região do Brasil,
Inclusive, já vou deixar um spoiler aqui. Na semana que vem, a gente vai ter uma professora aqui falando especificamente, né, sobre a religiosidade e misticismo presentes nessa obra da Socorro Racioli, fazendo uma reflexão sobre, trazendo para a nossa região aqui, pensando a nível de Nordeste. Então, assim, a pergunta para ti é o seguinte: como é que você percebeu isso na obra, essa questão da religiosidade? Muito forte? O que te disse sobre a religiosidade desse povo através dos escritos, né, da Socorro Racioli? Ô, Marla, eu costumo, inclusive eu falo muito isso para os meus alunos, que assim, na falta de matéria preenche-se de espírito, né? Porque a gente consegue perceber aqui, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, é muito comum a gente perceber, no estado de São Paulo como um todo, e acho que pelas minhas viagens percebo que no Brasil como um todo, onde tem concentração de comunidades mais carentes, é onde tem o maior número de templos religiosos. Se você vai nos bairros mais ricos, assim, mais abastados, você vai perceber que tem menos templos religiosos, que é quase que um preenchimento, né? Na falta da matéria, preenche de espírito. O que resta para a pessoa que está sofrendo é acreditar, é ter fé. Então, se a gente pensa numa condição como é o caso dessa obra, das pessoas que estão abandonadas à própria sorte ali, o apego à fé, ele é absolutamente necessário, mais do que natural ao ser humano, talvez, para aquela pessoa que cresce dentro de um ambiente religioso, é quase que natural, a pessoa não para se questionar se deveria ou não ter fé, ela só tem, mas mais do que isso, ele se torna necessário, né? É uma questão de sobrevivência. Se ela não se apegar à fé, para onde que ela vai? E aí eu me lembro de um dos trechos mais bonitos da obra, que eu já, de alguma maneira, se eu puder, eu encaminho para o final da obra, da narrativa, que ele sai de lá e aí, na pedra, dentro da cabeça do santo, aquela voz que eu falei que ele fica ouvindo, que a Eliane Seixas comentou ali que ela queria saber, é de uma mulher. Ele vem a saber, durante a obra, que é de uma mulher chamada Rosário, que é irmã da Madeinusa. Só que ela é fruto de um relacionamento fora do casamento que o pai da Madeinusa teve. Então ela é meio renegada, ela passa por um forte sofrimento na obra, e depois quem lê vai saber do que eu estou falando. Mas essa Rosário, ela é de Cabo Verde, por isso que ele não entende muito bem o que ela fala. E toda a fé dessas pessoas que rezam em busca de um marido, na verdade elas rezam, elas oram, eu penso, Mayra, que elas oram por si, né? Quando ela pensa no marido, ela não pensa necessariamente no marido enquanto homem para eu casar. Ela pensa numa condição inserida como uma cultura para ela de resolução da própria vida, né? Então eu preciso disso. E aí então ela ora. Perceba que a fé movimenta a obra. O que movimenta essa obra, Marla, é a fé. Porque tudo gira em torno da oração dessas mulheres que ele está ouvindo dentro da cabeça. E aí vai acontecer que vai virar essa confusão. O Osório, por final, o ex-prefeito, ele quer explodir a cabeça do santo. E aí ele precisa fugir, porque ele está para ser preso. O ex-prefeito quer prender o Samuel. E aí ele vai lá, e aí a avó o visita, finalmente, na cadeia, porque ele está preso preventivamente. A avó o visita e fala assim: ó, você não cumpriu as promessas da sua mãe. Ele fica revoltado. Ele fala: eu não quero cumprir, eu não acredito em santo nenhum. Então olha que interessante que é o movimento da fé na obra. E ela fala: se você não cumprir, você não está... Tudo bem que você não confie, mas é uma palavra da sua mãe. E a gente sabe, né, Marla, a palavra com a mãe a gente não pode de jeito nenhum desconsiderar, de jeito nenhum. E ele fala: eu já acendi a vela lá no Padre Cícero, eu já vim encontrar a senhora aqui, não encontrei meu pai, eu já fiz. Ela falou: não, faltam 2 santos. Você tem que acender a vela para 2 santos ainda. E aí ele vai acender a vela lá, finalmente ele vai meio escondido, ele vai acender a vela para o Santo Antônio. Só que o corpo do Santo Antônio, né? Porque a cabeça está ali. E quando ele vai lá acender a vela no pé do Santo Antônio sem cabeça,
ele escuta o Santo Antônio conversa com ele. Aí ele fala, ah, não, agora não é possível, agora eu fiquei louco mesmo, como assim? E porque ele ouve a voz pelo pé do Santo Antônio. Ele fala, não é possível, agora eu estou ouvindo a voz pelo pé do Santo. E aí ele descobre que essa voz, na verdade, era o pai dele, aquele que tinha sumido. Só que nesse momento, o pai ficou mais de 20 anos escondido ali, e aí se revela mais uma coisa, aí vai mais um spoiler aí pro pessoal, dentro da cabeça tinha um M gravado, que ele não sabia o que era. E esse M revela durante a obra que é de meticuloso, que era o apelido dele, o pai dele, que é o Manuel. Ele estava escondido ali o tempo todo, porque a ideia de fazer a cabeça no chão para depois levar no santo foi dele. E aí todo mundo queria caçar o pai para matar, e por isso ele se escondeu ali. Por isso que ele não voltou lá com a Marinha, que era a esposa. Então tudo se revela ali. E de uma certa maneira ele acaba perdoando o pai naquela condição. É uma cena muito bonita que eles passam a conversar ali, e aí finalmente ele foge. E quando ele foge, depois dessa cena aí, ele resolve acender outra vela. Ele fala, eu vou lá acender outra vela. E para em Canindé, e faltava só acender a vela para o São Francisco. Aí é bom lembrar que o menininho, amiguinho dele lá é o Francisco, que ele fala que é o único amigo que ele teve na vida. E quando ele vai acender a vela do São Francisco, chega um menininho que leva ele até um outro lugar, onde ele encontra a moça da voz, que era essa Rosário, que é essa moça que eu falei no começo que estava presa. Então, quando ele encontra essa Rosário, ela fala que ele fala assim, como você sabia que eu vinha? Aí ela fala que ela sonhou com ele. Olha agora, esse é o ponto, Marla, que eu acho lindo, poético. Ela fala que sonhou com um homem que viria encontrá-la. E que no sonho dela, ele acendia 3 velas e falava 3 palavras. E aí ela fala, e quais são essas palavras? Aí ele pergunta, quais são essas palavras? Aí ele fala, ela fala, né, que ela sonhava, coragem. E aí você tem que entender que a primeira vela ele acende lá no Padre Cícero. Coragem para a jornada que ele tinha que fazer. A segunda palavra era perdão. E aí a segunda vela ele acende lá no Santo Antônio, onde estava o pai dele, que ele consegue perdoar. E a terceira vela, ele fala amor, que é quando ele encontra a Rosário por causa do São Francisco. Então preenche-se as 3 velas. Perdão do sonho dela, perdão, coragem e amor. Nesse momento, a obra termina com ele dizendo, Rosário, você é o meu milagre. Então perceba que ele, que era um homem ateu e que odiava e queria matar o pai e que tinha um ódio pela história da própria vida, ele passa por uma jornada que o leva da coragem ao amor. Então eu acho que o grande encanto, a grande poesia do livro, e tem uma frase que me encanta muito, que é do Chico Coveiro, ou na casa onde ele fica, que você me permite ler aqui, Marla, que ele diz assim, que ele já não tinha mais o que sonhar, né? Ele já, naquele momento em que ele não tinha mais com o que sonhar, que ele ia ter que ir embora da casa, da cabeça, e aí o Chico diz assim para ele, ué, mas por que você vai embora? Por que você falou, não, por que você não fica aqui, escondido? Ele fala, mas eu não tenho mais para onde ir. Ele fala, mas você ainda pode sonhar. Aí ele fala assim, ele fala, você não tem mais para falar. Aí ele fala, tu sonha muito, Chico. E aí o Chico responde assim, foi a morte que me ensinou. Lembrando que o Chico é coveiro. E aí ele segue, o tempo de sonhar é em cima da terra. Essa frase me pega muito. O tempo de sonhar, o tempo é em cima. Então ele cruza tempo e lugar. O tempo de sonhar é em cima da terra. Então, não adianta você sonhar depois de morto. Não adianta você ir embora. O tempo de sonhar é em cima da terra. E é a partir dessa frase que ele consegue realizar os 3 pedidos. Ele encontra o pai, ele encontra a avó, ele acende as velas e ele encontra o amor. E a mãe, inicialmente, no início da história, o ciclo se fecha porque a mãe não odeia o pai. Em nenhum momento ela ensina ódio. E ela não sabe, Marla, ela não sabe por que ele não voltou. Ele só não voltou, o marido não voltou. Ela não sabe, mas ela não odeia. E ela ensina o filho a amar e não a odiar. Mesmo assim, o filho odeia. E no fim, ele acaba amando. Então, eu acho muito bonito isso. A fé, para mim, traduzida
no amor, na coragem e no perdão. Maravilhoso essa reflexão aí. Eu estava aqui me Digerindo. alimentando mesmo, digerindo o que você estava falando. Quem é que está achando danado de bom aí? Quem é que está achando danado de bom? Porque eu achei danado de bom. E a gente já caminha para 1h10, né? Eu ouvi de uma professora, inclusive foi a minha orientadora de mestrado, uma live no máximo 1 hora. É, Mas a gente já foi aqui quase 2 horas com o professor. Inclusive, ele veio falar sobre a obra de João Cabral de Melo Neto, o negócio fluiu. Enfim, como está fluindo hoje, muito bom. E a gente, não, de fato, não vê o tempo passar, né? Quando a gente está falando de literatura, é muito gostoso. Mas só para a gente finalizar aqui, porque o bom também é deixar as pessoas querendo mais um pouquinho, né? Quem não leu ainda a obra, procurem ler, né? Se quiserem vir ler no clube de leitura com a gente, venham para cá ler no Danado de Bom, que a gente vai ter mais lives aqui. A gente tem encontros também, onde vocês podem falar, porque nas lives a gente não tem, né? Infelizmente, como dialogar diretamente com o público, a gente dialoga através das mensagens que a gente vai acompanhando aqui, como a Cris colocou aqui, que não cansou, né? A Paulo, é porque tá pequenininho aqui. é o Maurício. Maurício Lavadini. Maurício, ele colocou alguma coisa assim. Peraí, que colocou, né? Deixa eu ver o que ele colocou. Que homem. Alguma coisa, senhoras e senhores. E a Casimiro. Eliane, né? Falou que já havia amado a história e vê-la, né, dessa forma, ficou muito bacana. Ele está dizendo que o livro vai chegar amanhã para ele, então aproveite, né, bastante. A live vai ficar gravada, se quiser ver depois, enfim. Mas assim, só para a gente finalizar, como um professor, como você colocou, e como leitor dessa obra, como é que você vê o papel da literatura, né, para o desenvolvimento? A gente sabe dessa, mas cada um tem a sua visão sobre isso, para o desenvolvimento, né, tanto pessoal quanto de uma sociedade como um todo. E por que que A Cabeça do Santo é um livro danado de bom? Olha, esse livro é danado de bom, viu? Eu vou te dizer que esse livro é danado de bom. Aliás, essa conversa é danada de boa, viu, Marla? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Um grande abraço aí para todo mundo. Muito obrigado Prazer. por todos os comentários aí, pessoal. Obrigado, viu, Marla? É um livro danado de bom. Eu penso que. Ô, Marla, eu costumo, inclusive, eu falo isso para os meus alunos. O que a leitura, a literatura me trouxe de melhor foi a libertação. E a libertação de mim mesmo, né? Eu acho que eu me liberto de mim, eu me desconstruo, né? A partir da literatura. E é tão bom desconstruir, porque a gente vê nesse universo meio pré-fabricado, que a gente não consegue muitas vezes, a gente está tão imbuído, está tão no meio da lama ali, que a gente não consegue perceber algumas coisas. Você sabe que tem uma representação interessante nisso que eu acabei de falar? Porque a hora que o Samuel ele chega lá e vai acender a vela no pé do São Francisco, que é o último santo que ele acende a vela, ele entra, ele precisa entrar num lago para chegar no São Francisco. E ele volta todo enlameado. E eu penso que, e até ali ele ainda era uma pessoa que, tudo bem, ele perdoou o pai, mas ainda era uma pessoa que não tinha muito sentido na vida. O único sentido, a única coisa que ele almejava era ir para o mar. Falar, quero ver o mar. Era a única coisa que ele tinha. E aí, ele diz assim, ele chega na Rosário ali, né, e conhece o amor. Então perceba que eu penso a literatura dessa maneira. A gente muitas vezes está enlameado, e por estar no meio da lama, a gente não consegue enxergar outra coisa senão lama. Só que a literatura, e no caso dele ali, a fé, as vozes das mulheres que ele ouviu, porque eu ouço as vozes dessas mulheres através da Socorro Cioli, nesse caso aqui, né? Uhum. Ele ouvia no santo a voz dessas mulheres. Então, a Socorro Cioli me permite ouvir as vozes das mulheres que o Samuel ouvia. E a partir da voz dessas mulheres que ele ouvia, mesmo estando no meio da lama, ele conhece o amor. Então, muitas vezes a gente, por estar em meio à lama, só enxerga a lama. E a literatura, ela tem
possibilidade de te fazer enxergar fora da lama. Então, eu acho que esse universo pré-fabricado em que eu me encontro, em que nós nos encontramos, ele é quebrado a partir da literatura, porque é a maneira de você conhecer outros universos, outros lugares, outras histórias, outras pessoas, outras vozes. E essas vozes me libertam. Eu penso a literatura, a leitura, como uma grande libertação. Então, do mesmo jeito que ele conheceu o amor a partir das vozes, né, do Santo, porque tudo começa ali, né? Ele não conseguiu ouvir a voz da mãe no começo. Ele precisa passar por uma jornada que o liberta a partir do amor. E eu penso que a literatura, o livro, a leitura é essa jornada. Eu acho que cada livro que a gente lê, Marla, é uma jornada que a gente atravessa em busca de algum tipo de libertação. Sim, sim. O Itamar tem uma frase dele que ele fala, né, justamente sobre o poder da literatura para nos tornar mais empáticos. E eu acho que nada nos torna mais empático do que a literatura em si, porque a literatura é isso que você falou, ela nos permite estarmos em diferentes lugares, né? Eu coloquei até uma enquete essa semana, tipo assim, se você estivesse... qual livro que você... Não, a pergunta era o seguinte, em que lugar você estaria se você estivesse dentro do livro, né, que você está lendo agora, o último livro que você está lendo? Ah, o último livro que você leu, se você tivesse nesse lugar onde você Alguma estaria. coisa Achei assim. E fantástico. foi muito interessante porque as pessoas estavam em diferentes lugares do mundo, né? Outras estavam em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Outras estavam em lugares que jamais estarão, por exemplo. Eu estou numa prisão. Aí eu falei, ainda bem que é só na literatura, né? Mas Aí tá viver a bem. experiência, né, de um presidiário sem nunca estar na prisão, ou não sei, do agente penitenciário, não sei exatamente como era a história. E a literatura, ela é essa onipotente, onipresente, né? Teve uma pessoa que esteve conosco aqui, que eu não esqueço, que eu aprendo demais com vocês, viu? Ele disse, Marla, existe uma frase que eu não lembro de quem foi que ele citou, algum autor, se todas as ciências falhassem, a literatura dava conta. Eu achei aquilo muito porreta, É porque, de muito bom. fato, um livro como esse da Socorro, se você for analisar ele a fundo, ele aborda os diferentes, entre aspas, ciências, porque a gente sabe que a ciência ela é um único conhecimento, ela foi, ao longo do tempo, ela foi, né, compartimentalizada, mas você consegue aprender geografia, história, sociologia, tudo dentro de uma única obra, como essa da Socorro Racioli, e tantas outras coisas boas que a gente tem de escrita, e por isso que eu defendo tanto hoje. Eu vim, talvez, aprender mais sobre literatura, ler mais já na minha idade adulta, mas tenho essa percepção hoje que me ajuda bastante, e eu acho que, e infelizmente é tão assim, desmerecida, né, pelo poder público, pela família, na maioria dos casos. É como se fosse uma coisa assim de terceira, quarta ordem de necessidade, ou muito mais que isso, sendo que deveria ser a prioridade das prioridades dentro da escola. Eu digo, se a escola trabalhasse a partir da literatura, teríamos um outro encantamento e um outro aprendizado, né? Não esse Você sabe que o, o Antônio Cândido, Mayra, no texto dele, ele diz que a literatura ela deveria ser inserida dentro do âmbito dos direitos humanos, né? Como uma condição à sobrevivência, porque, Mayra, eu acho que a gente está mais do que cansado de saber, não sei se todo mundo consegue atingir esse ponto de reflexão, que de fato não é comer e trabalhar, né? A vida não é você comer, comprar e trabalhar. E eu penso sempre muito. Eu acho que a gente teve um exemplo tão grande para isso, não conseguiu talvez aprender. Algumas pessoas esperam que sim. Mas durante a pandemia não fosse a arte, o grosso da pandemia, aqueles primeiros 40 dias em que ninguém podia sair de casa, as pessoas recorreram ao quê? A filmes, a séries, a livros, a música. Não fosse aquilo ali, a gente ia ter. Evidente que, infelizmente, muita gente não tinha nem o que comer, né? E passou situações ainda mais degradantes, né? De não ter o que comer, de não ter um acesso à saúde, à alimentação. Mas
ainda assim, a pessoa que se alimentou, a pessoa que tinha uma condição mínima ali ela precisava da arte, né? A arte existe para quando a realidade já não basta, né? Então, quando o Antônio Cândido insere entre esses bens, ele está falando que é um direito à literatura. A pessoa tem que ter direito à literatura para ela poder entrar para esse universo, porque muitas são as pessoas. Quando eu era mais novo, eu não tinha perspectiva nenhuma de viajar pelo país, não tinha dinheiro, não tinha perspectiva, e eu viajava a partir dessas obras. Eu fui ao interior de Alagoas, eu fui ao interior de Recife, de Pernambuco, eu fui a Recife, eu fui ao interior da Bahia, eu fui a Ilhéus com o Jorge Amado. Então, o direito à literatura é um direito à imaginação, ao sentimento, né? E que triste que é um país que desvaloriza isso, né? Uhum. Que corta, que impede esse direito, né? Sim, sim. É isso. Eu estou olhando para o horário, viu? 9h20, o pessoal que está aqui com a gente. Eu quero deixar aqui os meus super agradecimentos ao Mário, ao Glauco, que trouxe essa indicação, aos participantes da NADBOM, esse pessoal, né, que a maioria, por incrível que pareça, não são nordestinos, mas são apaixonados, estão aqui toda semana lendo todos os livros que são propostos. Vocês que, né, não estão ainda no NADBOM, não acompanham a gente, quiserem acompanhar, a gente já tem, o mês que vem a gente fala assim, partiu Maranhão. Vamos ler, né, um livro que é do Chico Fonseca, Amores, Marias e Marés. E vamos ler Os Tambores de São Luís, né, do Josué Monteiro, que é um livro que eu recebi também muitas indicações. Então, quem tiver curioso por essas obras, mesmo que você não participe do clube, mas você pode estar acompanhando, né, os insights que a gente vai trazendo sobre os livros que a gente vai lendo. E é isso, Mário. Eu sempre digo que a gente vai aqui na cara de pau, assim, entra em contato com as pessoas e, por incrível que pareça, assim, acho que 99% de receptividade ao clube, das pessoas virem participar, e a gente entende também o não quando vem. O não é para poder a gente crescer, entende que cada um é cada um tem o seu momento, mas na maioria dos casos nós somos abraçados. Estão levando essa ideia de tornar notório essa literatura, né? Não como uma literatura maior nem menor, a gente apenas nicha para dar essa ideia, né, que a gente quer trazer no clube, porque a gente entende que, além de ser literatura nordestina, é literatura brasileira, né? A gente tem uma live com discussão sobre isso aqui, que fala justamente sobre isso, que ninguém diz, por exemplo, que o livro do Itamar é uma literatura nordestina. Mas quando querem, de certa forma, né, alguns discursos menosprezar, aí se coloca como literatura, mas, assim, infelizmente, para enaltecer, às vezes não se coloca, como não se chama de literatura sulista, né, os escritores do Sul. É uma discussão que nós vamos entrar agora. Mas a gente tem essa discussão aqui e, sobretudo, a gente, né, quer trazer, e a gente sabe que o Nordeste é um celeiro mesmo, né? Quando eu fui buscar todos os autores que a gente tem por aqui, em cada estado, dá para viajar aí por um século. Dá para viajar por um século pelo Nordeste, lendo clássicos, escritores clássicos e contemporâneos. Eu super agradeço. O pessoal do clube também agradecendo aqui, né, a sua participação. E que a gente possa ter, né, outros encontros. Uma frase que eu sempre uso: a vida é a arte do encontro, do Vinícius de Moraes, e que esse encontro seja para a vida. A gente esteve aqui com o Glauco, depois disso a gente já teve tantos outros, né, trocas, enfim, no sentido de ajudar um ao outro, mas também de divulgação, né, do nosso trabalho, enfim, acho que isso é interessante para todo mundo. Então, deixa aí para você também agradecer as pessoas, foi muita gente que participou aqui hoje, e eu estou feliz pra caramba por tudo. Marla, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pela oportunidade, né? Para mim é um privilégio, assim, de verdade mesmo, poder ter um espaço danado de bom desse, para uma conversa danada de boa dessa. Para mim é um privilégio, é um lugar que eu gostaria de estar o tempo todo, sabe? Um lugar que a gente possa
conversar, que a gente possa falar sobre literatura, que a gente possa pensar um Brasil, pensar uma cultura. Que coisa linda que é isso. Por isso eu me sinto privilegiado de participar dessa conversa. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Maela? Eu acho incrível o seu trabalho, eu pesquisei muito sobre ele, né, sobretudo depois do convite. O Glauco já tinha me falado, né, do seu trabalho, e aí, depois dessa conversa, ainda mais encantado do que eu já estava com o seu trabalho, com a sua pessoa. Muito obrigado, para mim é um grande privilégio, uma honra ter estado aqui nessa live. Um grande beijo para todo mundo que veio, eu vim lendo aqui as mensagens que o pessoal ia mandando. Muito obrigado também pelas palavras de carinho e um grande abraço. Fica o convite ali, além de participar do Danado de Bom, está sempre aí te seguindo, que é uma das minhas rotinas agora, Marla. Também deixo o convite para o pessoal ler A Cabeça do Santo aí, essa obra fantástica de Socorro Cioli e todas as outras que você traz aqui e discute maravilhosamente bem. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos, muito obrigado, Marla. Valeu, gente. Boa noite. Uma semana aí danada e boa para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.